Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Caeté. Sou a professora Terezinha Zacarias, da Escola Municipal Dr. João Pinheiro. Já gravei algumas videoaulas para vocês e hoje vamos para mais uma. Desta vez, a aula 3 de Ciências. Vocês estudaram, na última aula que vocês tiveram, a circulação. Puderam conhecer o sistema cardiovascular, que é o sistema responsável pelo transporte de substâncias dentro do nosso corpo. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. A cada momento, a todo momento, o nosso corpo recebe substâncias que são transportadas por esses vasos sanguíneos que vocês conheceram na última aula. As artérias, as veias e os vasos capilares, que são tão fininhos como fios de cabelo. São esses vasinhos que fazem o transporte de substâncias dentro do nosso organismo. Então, nós recebemos nutrientes, oxigênio e hormônio. Para acompanhar essa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o sangue. Para acompanhar essa aula de hoje, vocês vão abrir o livro na página 186. O sangue, gente, ele circula em todas as partes do corpo. Mas qual é a quantidade de sangue que temos no corpo? A nossa página 86 começa com uma pergunta para vocês. Vocês vão poder dar um palpite aí na casa de vocês. Vamos lá? Marque a alternativa que considerar mais adequada. Uma pessoa adulta tem, em média, meio litro de sangue? 1 litro de sangue? 5 litros de sangue? 10 litros de sangue? Ou não há como medir a quantidade de sangue? Vamos lá, todos dando um palpite? Uma pessoa adulta tem, em média, 5 litros de sangue circulando no seu corpo. Já o organismo de uma criança de aproximadamente 36 quilos tem, em média, 3 litros de sangue circulando pelo corpo. Essa quantidade é suficiente para que o sangue possa realizar as suas funções, que vocês já sabem, de transportar oxigênio, hormônios e nutrientes. Mas agora vamos lá, criançada do 5º ano. Nós temos sangue circulando no nosso corpo. Mas de que é feito o sangue? O que compõe o sangue? Vamos ver. Metade da quantidade de sangue que temos no corpo. Aqui, ó, vocês podem observar aqui nesse tubinho de ensaio, metade daquela quantidade de sangue que temos no corpo
é formado por uma parte líquida que chamamos de plasma. A outra metade é composta por substâncias, células, que são chamadas de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Eu vou mostrar o formato dessas células para vocês e vocês vão pegar aí um marcador de texto e vão destacar, ou um lápis de cor, tá, gente? Pode ser um lápis de cor. Vocês vão destacar na página 187 do livro de vocês a função de cada uma delas. Vamos lá. Essas 3 estruturazinhas aqui são as partes que compõem o nosso sangue. A primeira delas, essa aqui, ó, que tem esse formato redondinho, vermelho, concavada, né, dos 2 lados. Ela é chamada de glóbulos vermelhos ou hemácias. Destaquem aí no livro de vocês. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Mais uma estrutura, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, ou leucócitos, protegem o corpo de qualquer agente estranho que pode causar infecções. Esses agentes podem ser bactérias, vírus ou outros micro-organismos. Então, eles funcionam como soldadinhos que vão defender o nosso corpo da ação desses micro-organismos. E temos também essa outra estrutura aqui, que são as plaquetas. As plaquetas participam do processo de coagulação do sangue. As plaquetas fecham as feridas. Elas ajudam muito no caso de ocorrer algum tipo de ferimento. Para ilustrar essa parte que eu acabei de falar para vocês aqui, eu trouxe um vídeo pequenininho e vocês vão assistir. Vamos lá? O coração bombeia sangue para o nosso corpo sem parar. Por dia, até 10 mil litros de sangue passam pelo órgão, volume que poderia encher 50 banheiras. A maior artéria, a aorta, é tão grossa quanto uma mangueira de jardim, ao contrário dos vasos capilares, que são finos como um fio de cabelo. Eles formam um sistema de transporte bem conectado. Importante, já que o sangue é o serviço de entrega do nosso corpo. Não importa se é açúcar, ferro, gordura, oxigênio ou hormônios. O sangue abastece as células com tudo o que elas precisam. Nas artérias, o sangue alcança uma velocidade de quase 2 metros por segundo. E no caminho de volta ao coração, ele transporta resíduos descartados pelas células, como CO2 e ureia. Mais da metade do sangue é feita de plasma, que em sua maior parte é composta de água. Mas o sangue contém ainda alguns ingredientes especiais, e eles vêm dos ossos. É na medula óssea que fica o tecido responsável pela produção de células sanguíneas. Todos os dias são produzidas bilhões delas. As células tronco são o protótipo e, quando se dividem, dão origem aos glóbulos vermelhos, às plaquetas e aos glóbulos brancos. Todas essas células têm funções bem diferentes. Por exemplo, as plaquetas fecham as feridas.
Os glóbulos brancos combatem e eliminam vírus, bactérias e toxinas perigosas. E as células plasmáticas produzem 2.000 anticorpos por segundo para atacar os invasores. Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio. Quanto mais é transportado, mais claro é o vermelho. É assim que o sangue adquire sua cor. Às vezes o sangue é chamado de órgão fluido, e certamente não há exagero nisso, considerando as muitas funções dele. Então, pessoal, vocês gostaram do vídeo? O vídeo mostrou para vocês cada estrutura dessa aqui, que a gente discutiu aqui, e vocês vão ver que aqui na imagem elas estão grandes, no vídeo também elas apareceram num tamanho maior. Só que essas estruturas são células microscópicas, então a gente não consegue vê-las a olho nu, correto? Bom, mas para manter o nosso sangue saudável, para vocês aí poderem brincar, pular, estudar, fazer atividades de vocês com o sangue bem forte, é preciso tomar alguns cuidados. Um deles com a alimentação. Então devemos comer alimentos que contêm ferro, como espinafre, beterraba, fígado, pêssego, banana, o inhame, a gema do ovo e outros alimentos, que são muitos alimentos que contêm ferro e que a gente tem que colocar no dia a dia da nossa alimentação. Outro cuidado que devemos evitar para manter o sangue saudável é evitar os alimentos gordurosos, como as carnes gordurosas, os queijos gordurosos, manteiga. Então, esses são alimentos que a gente precisa ingerir com moderação, se a gente quer mesmo manter um sangue saudável. A seção para saber mais, lá na página 87 do nosso livro, traz mais umas dicas para vocês. Dicas de cuidados. Por quê? Uma outra precaução que a gente precisa ter é evitar situações de perda de sangue. Não sei se vocês já observaram, quando há um acidente, acontece algum caso assim, a equipe médica, ela procura evitar situação de perda de sangue, porque o sangue é essencial dentro do nosso organismo. Então, eu listei algumas dicas para vocês. Vamos lá. Arranhões, cortes e perfurações são ações que acontecem quando vocês estão por aí brincando, correndo. Então, gente, quando acontecer casos como esse ali, ó, de arranhões, cortes, perfurações, avise um adulto responsável. Lave bem o corte com água fria e sabão. Seque o local com pano limpo e cubra-o para evitar a entrada de micro-organismos que causam doenças. Caso continue saindo muito sangue, pressione um pano limpo sobre o local e procure urgentemente um hospital ou pronto-socorro. Não poderia deixar de falar do sangue nessa aula
e deixar de falar da doação do sangue. Doar sangue é um ato de extrema importância, principalmente nesse período de pandemia, que a gente sabe que existem muitas pessoas precisando de fazer transfusão de sangue. Então, é necessário a gente sensibilizar novos doadores, incentivar os voluntários que já existem. Porque, gente, não há outra forma, não existe um outro jeito de repor o sangue no organismo de uma pessoa se não for pela transfusão dele. E quando há no estoque sangue disponível, né, nos bancos de sangue, quando tem bastante sangue disponível, realmente salva-se vidas. Então, vocês ainda não podem, mas podem incentivar as pessoas adultas a doar sangue. Doar sangue é salvar vidas. A nossa aula terminou aqui e você, aluno do 5º ano, estudou o quê? O sangue é formado por um líquido chamado plasma e por células microscópicas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos ou hemácias são responsáveis pelo transporte de gás carbônico e gás oxigênio. Os glóbulos brancos ou leucócitos protegem o corpo de agentes estranhos como bactérias, vírus e outros micro-organismos causadores de infecções. As plaquetas participam do processo de coagulação sanguínea, necessário quando ocorre algum tipo de ferimento. Agora chegou a hora de você mostrar o que aprendeu. Faça as atividades propostas nas páginas 188 a 190. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que tenham aprendido bastante. Falar do sangue é falar da vida, é falar do coração. Bons estudos! E até a próxima aula!